pessoal da esquerda tá doido pro Lula tirar o Jacques Wagner da liderança do governo, né? A lógica deles é que o Jacques Wagner, continuando líder do governo, isso piora a situação pro Lula, né? E eu expliquei para vocês o porquê que o Lula não tira o Jacques Wagner da liderança do governo. Tem dois motivos nessa história. Na verdade, eu falei que era porque o Lula sabe que tem outras pessoas para cair também. Se ele tirar o Jacques Wagner agora, vai ter que tirar depois o Rui Costa, vai ter que tirar o Lewandowski, vai ter que tirar o Guido Mantega, vai ter que ter um monte de gente no entorno do Lula que está ligado nessa corrupção do Banco Master, né? Então, o Jacques Wagner é só o primeiro fiozinho que eles estão puxando. Mas parece que a situação é ainda pior. Por quê? A visão que o pessoal está tendo é a seguinte: o Jacques Wagner é muito mais do que meramente um amigo do Lula, um cara próximo do Lula. Ele é dos poucos amigos do Lula que sobrou da Operação Lava Jato, né? Lembra? O Lula tinha um monte de amigos lá no PT, né? Tinha um grupo que fazia o Palocci, Zé Dirceu, José Genuíno. Era um monte de amigos ali que o Lula tinha no PT para apoiar o governo dele, né? E o que aconteceu com esse pessoal todo? Foi todo mundo preso com a Lava Jato, né? E mesmo que tenham sido inocentados depois, né, tá todo mundo meio tingido por esse negócio, né? Aí o Jacques Wagner e o Rui Costa são o que sobrou para o Lula. Dos amigos do Lula que não foram tocados pela Lava Jato, é o Rui Costa e o Jacques Wagner. São os dois que sobraram. Então, o Lula tem esse problema. O Lula não confia no Haddad, o Lula não confia no Camilo Santana. O Lula sabe que esse pessoal é petista de última hora. É gente que começou agora, né? Entrou no ônibus agora, tá querendo sentar na janelinha já. O Lula não vai dar confiança para esse pessoal. O Lula quer o pessoal das antigas. Só que o pessoal das antigas foi preso na Lava Jato, né? Então o Jacques Wagner é mais do que uma mera figura de apoio ao Lula. Ele é o cara central do governo Lula. É o cara que o Lula se apoia para decidir as coisas, as pautas de governo, né? E aí o Lula decidiu manter ele na expectativa de que a operação policial se dilua na Copa. Ah, não. Brasileiro é tudo otário. Vai ficar vendo Copa do Mundo, vai esquecer da corrupção do grupo do Jacques Wagner. E, de certa forma, ele não está errado, não. Tá? Realmente, a Copa do Mundo vai ajudar, ainda mais se o Brasil continuar crescendo na Copa, né, ganhando as coisas, vai ajudar a esconder esse tipo de coisa. Só que o problema do Lula nesse caso é o seguinte: como eu falei para vocês, o Jacques Wagner é só o primeiro dominó nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de junho de 2026, 1h da tarde, e essa notícia foi sugerida por Loro Heleno, Morgana tem franjinha de papai ausente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Lula mantém Jacques Wagner na liderança na expectativa de que a operação policial se dilua na Copa. Aqui. A conta de Lula para manter ou não Jacques Wagner, né? Aqui, ó. O senador Jacques Wagner iniciou a semana com uma das pessoas mais poderosas do governo, próximas ao presidente Lula, no Congresso, mas terminou tendo que responder às suspeitas da Polícia Federal. Suspeitas não, pô, todo mundo sabe que ele é ligado ao Vorcaro, né? Explicar a apreensão de milhares de dólares, justificar a relação com personagens centrais do Banco Master. Personagens centrais, o personagem central, né? Enfrentar uma pressão que já ultrapassa os limites da investigação. Pois é o que eu falo para vocês. É muito importante notar essa diferença. A revistinha de fofoca lá, a Intercept BR, inventou uma conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, que não quer dizer porra nenhuma, que não está sendo nem investigada pela polícia. Por quê? Porque foi um pedido de financiamento para o filme. Não tem nada de errado naquele, não teve contrapartida nenhuma, não teve corrupção nenhuma. Muito diferente do caso do pessoal ligado ao governo Lula. O Jacques Wagner está sendo investigado pela PF. Não é revistinha de fofoca mostrando diálogo, não. É a PF fazendo busca e apreensão, né? É outro patamar de problema que o Jacques Wagner tá. E como eu já expliquei para vocês, o Jacques Wagner é o Lula, né? Embora o presidente Lula tenha decidido mantê-lo na liderança do governo no Senado, cresce nos bastidores a avaliação que o custo político dessa permanência pode aumentar à medida que novos detalhes da operação vierem à tona. E não é só o Jacques Wagner, é o Rui Costa também, tem mais uma turma para sair aí, né? Mesmo sem qualquer acusação formal ou denúncia apresentada, não, olha só, tudo bem, não tem acusação formal, não tem denúncia apresentada, mas tem investigação policial. Para você ter uma investigação policial, já tem que ter um motivo, tem que ter pelo menos indícios de materialidade e autoria. Né? Não dá para fazer uma investigação sem, no mínimo, isso. E como o André Mendonça mostrou na decisão dele lá, tem um monte de coisa estranha. Ele tem apartamento, 2,34 milhões e não sei o que lá, tem um monte de coisa estranha ali, né? O receio dos aliados é que o avanço das investigações acabe transferindo para o governo o desgaste que estava até então concentrado nos envolvidos diretamente nas apurações. Que coisa, né?
o Flávio Bolsonaro não está envolvido em apuração, o Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não está sendo investigado por nada, porque não tem nada a ver o caso lá do filme, né? Enfim, segundo estão dizendo aqui, ó, a expectativa do Lula é que, Copa do Mundo, o pessoal está preocupado com o Neymar, com o Endrick, com o Paquetá, com não sei mais quem, não sei o que lá, e com o Vini Júnior. Ninguém está preocupado com o Vorcara, não sei o que lá, né? E, de certa forma, ele não está errado, como eu falei para vocês, de fato. O brasileiro, nesse momento, está focado na Copa do Mundo, não deve ter tanta visão aí da corrupção do PT, né? Mas é aquele negócio. Primeira coisa, isso aqui tudo vai ser lembrado na época da campanha, né? E segunda coisa, isso só começou, meu amigo Jacques Wagner, é só o primeiro dominó nessa brincadeira aí, né? Aqui, ó, a ordem é evitar quebra-queixo, abordagens que aconteçam à entrada e à saída de eventos, como entrevistas formais na tratativa de deixar o assunto ser engolido pela Copa do Mundo. Ninguém fala nada. O Lula teve em Belo Horizonte, os repórteres perguntaram para ele não falou nada, não sei, foi um amigo meu e não sei o que lá, não é meu, o triplex não é meu, o sítio de Atibaia não é meu, os pedalinhos com o nome dos meus netos não são meus, não tem nada que seja meu nesse mundo, tudo é dos meus amigos, né? E aqui, ó, a estratégia foi seguida à risca pelo Lula hoje em Minas Gerais, nos 2 eventos que participou, ele não falou nada sobre a questão do Jacques Wagner, né? A forçada de barra da contaminação da conjuntura política pela Copa deu ruim. Numa interação sobre futebol com a criança em Belo Horizonte, ao ouvir sua admiração por Neymar, o Lula disse que o jogador se recupera da condução e é o primeiro convocado home office do mundo, né? Se o jogador, ídolo de parte da torcida brasileira, se recuperar e jogar bem, terá que se retratar. Isso eu falei no meu vídeo do Lula hoje mais cedo, né? O Lula se arriscou nessa parada aí, porque ele quer vender, não, porque eu sou patriota, o Brasil, verde e amarelo, não sei o que lá, coisa e tal, e deu uma patada dessa no Neymar. Se o Neymar se recupera, e o Neymar tem tudo para se recuperar, o Neymar é um bom jogador, meu amigo, tá velhinho, eu tô velhinho também, cara, nós velhinhos ainda temos valor para a sociedade, acredite, né? É verdade, eu não consigo correr mais tanto quando eu corria quando eu tinha 20 anos de idade, o Neymar também não. Mas ainda faz diferença, meu. Se o Neymar resolver jogar bola, ele joga bola pra caralho ainda, pô. E aí, vai que... Na primeira fase já acabou, na primeira fase o Brasil já passou, né? Só que agora ainda tem 4 jogos depois, que vai ser 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal, então 5 jogos ainda, né? Tem 5 jogos ainda para ganhar o título, né? E aí, não sei, de repente o Neymar vai brilhar num desses jogos aí, né? Mas enfim, o pessoal tá tudo aqui. Na única tentativa de um jornalista abordá-lo sobre a questão do Jacques Wagner, o governo Lula respondeu com um joinha mudo, sem convencer que havia entendido exatamente o que se perguntava, né? Isso aqui, você repara que o Lula ainda tem a ajuda dos jornalistas, né? A imprensa brasileira virou uma grande imprensa chapa branca, virou relações públicas do governo. Felizmente o povo brasileiro tem a internet, que a gente pode criticar o Lula aqui, porque a imprensa tradicional socialista brasileira é só chapa branca. Um único jornalista fez perguntas sobre o Jacques Wagner. Cara, deviam ter perguntado sobre o Jacques Wagner na primeira e última pergunta, era a única coisa que interessava. Tá todo mundo cagando pro que o Lula tá fazendo lá em Belo Horizonte, até inaugurando não sei o que lá, coisa, campanha antecipada, tá? O que ele tá fazendo lá é campanha antecipada, deve ser proibido pelo TSE o que ele tá fazendo lá. Mas na hora de perguntar, tem que perguntar isso. E o Jacques Wagner? E a porra do seu amigo corrupto lá que tá ligado ao Vorcaro? Cadê a merda, né? Aqui, ó, enfim, ele deixou esse negócio todo aqui, só que a questão toda é essa, ele tá achando que a Copa do Mundo vai diluir a parada da ligação do Jacques Wagner com o Vorcaro. E eu falo para vocês que esse é o problema, porque não é só o Jacques Wagner. Vai ter o Jacques Wagner, depois vai ter o Rui Costa, depois vai ter outras pessoas também, vai ter a turminha em torno do Lula, porque na verdade é o Lula que é ligado ao Vorcaro. A turminha tá só ali fazendo a bancada na frente dele, né? O Galípolo, o Lewandowski. Esse pessoal tá todo ali só para proteger o Lula, né? O que é tradicional, foi assim na Lava Jato também, né? Então tá aqui, a conta do Lula é essa. Vamos ver se ele vai acertar ou se vai errar. Eu acho que ele vai se fuder nessa brincadeira, tá? Aí, agora a defesa do Jacques Wagner pede a anulação da busca e volta de bens apreendidos, tá? A defesa, não, anula essa porra toda aí, não pode me investigar não, que negócio é esse, que absurdo é esse, não sei o que lá, né? Aqui, ó, segundo o advogado, informações sobre Jacques Wagner poderiam ter sido obtidas sem busca e apreensão. Tá, beleza, mas a questão aqui não é isso, né? Se o juiz, se a polícia vê justa causa para busca e apreensão e o juiz corrobora, não tem por que não fazer isso, né? Todo cara que é acusado, ele diz que está à disposição da justiça, né? A questão é que a polícia quer saber exatamente o que ele tem ali, né? Aqui, ó, a defesa do senador Jacques Wagner disse à coluna nessa quinta-feira que irá recorrer da decisão do André Mendonça, que autorizou a realização de busca e apreensão contra o senador.
Jacques Wagner foi alvo de mandatos de busca cumpridos pela PF, inclusive no quarto do hotel que costuma utilizar quando vem a Brasília. Local em que a polícia encontrou com a... Ah, olha que coisa! Repara que eles tinham falado que tinham encontrado 49 mil reais, $1.000 em espécie, o que dá 250 mil reais, né? Além de relógio de luxo e coisa e tal, num endereço associado a Jacques Wagner. Não é endereço associado a Jacques Wagner, é no endereço em que ele mora em Brasília, tá? E lembra, ele é senador, ele fica um tempão lá em Brasília, né? Morar em hotel, meu amigo, você precisa ter dinheiro, tá? Falando, é bom morar em hotel, porque tem toda aquela limpeza do quarto, tem né, confiança, o hotel tá sempre arrumadinho, não sei o que lá. É bom morar em hotel, só que é caro pra cacete, né? E não deve ser hotel chumbrega, não, tá? Isso aqui não tá falando de hotel da pensão da tia Maria, não. Isso aqui é hotel, né? Deve ser hotel de luxo lá em Brasília, né? A defesa do senador esclarece que a decisão será alvo de recurso, pois não tem contemporaneidade ou utilidade para o processo, não sei o que lá e coisa e tal. Os caras tão putos, bicho. Os caras tão putos, porque viu que chegou, né? Viu que pegou. É o que eu falo pra vocês. Se não tivesse pegado, eles não tinham reclamado de nada. Mas se tá reclamando é porque pegou, cara. Pegaram coisa ali, né? Aqui, ó. O pessoal da esquerda é muito engraçado. Jacques Wagner está no centro de um linchamento promovido pela direita e pela mídia golpista para atingir Lula e não sei o que lá. Meu amigo, o Lula é amigo do Jacques Wagner. O Jacques Wagner é líder do governo do Lula, porra. É lógico que ele tem ligação nessa porra aqui, né? O pessoal querendo proteger corrupto. Que é o que a esquerda faz, o que a esquerda se tornou, né? Houve uma época que a esquerda era contra a cultura, bicho, era contra o governo. Não, porque o status quo não serve, temos que fazer uma revolução. Olha o que se tornou a esquerda. Não pode acusar o meu corrupto, porque o meu corrupto eu gosto dele. Não pode acusar o meu corrupto. Né? E, cara, que coisa impressionante que virou a esquerda. Esse aqui é o Alckmin, não. Mário Vitor Santos, não sei quem é esse cara aqui. Mas é muito engraçado esse negócio, né? E uma coisa que chamou a atenção, o Mendonça excluiu o Senado da operação contra o Jacques Wagner, tá? A polícia pediu para fazer busca e apreensão no Senado também. O André Mendonça entendeu que valia a pena respeitar o Senado. Eu acho uma boa medida do André Mendonça, tá? Realmente o Senado é um poder independente, né? E não deveria ter esse tipo de coisa. O Alexandre de Moraes cagou para isso. O Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão no Senado, na Câmara, num monte de lugar. Isso é um absurdo, isso é uma violação do outro poder, né? O André Mendonça não está agindo assim. É uma coisa positiva, mas eu não deixo de pensar que isso vai ajudar os corruptos do Lula. O pessoal do Lula agora já sabe que pode esconder as coisas no gabinete no Senado, né? Eu espero que o André Mendonça perceba esse problema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.